Segunda-feira, 10 horas da noite, estamos começando mais um momento de reflexão, nosso compromisso semanal, esse momento que é muito especial, particularmente para mim, acredito que para vocês também. Olá, Glorinha, boa noite. Igor Mascarenhas, muito bom, meu querido, você está assíduo. Meu ex-atleta André Rodrigues, André Quelone, que bom, meu querido, você aí presente também. Então, como eu estava falando, é um compromisso que nós assumimos, que sem dúvida nenhuma tem me feito muito feliz. Para mim tem sido uma grande alegria dar continuidade a esse projeto, perceber que ele tem proporcionado muita coisa boa para muita gente. Então não há dúvida que eu fico muito feliz. Então enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo essa introdução e é sempre muito bom quando eu recebo alguns retornos de pessoas que têm lembrado das reflexões, dos temas em alguns momentos de suas vidas, né? Então é algo bastante interessante, né? Até porque a ideia, uma das ideias, né, do projeto é exatamente isso, né? Levar-nos a reflexões que proporcionem um despertamento, ou então uma percepção em relação a alguns aspectos das nossas vidas que estavam passando despercebidos, porque isso é muito comum. As coisas acontecem para nós, às vezes, no modo automático. Nós não paramos para prestar atenção em determinados tipos de posturas, de comportamentos, né? Então isso é algo que, sem dúvida, pode gerar problemas, né? Alguns desconfortos na nossa vida. Então, o que a gente procura, através desses momentos, é estimulá-los a utilizar essas reflexões nos nossos dia a dia, né? No dia a dias, no nosso cotidiano. E, como eu estava falando, muitas pessoas têm apresentado respostas e aplicação desses conceitos, desses temas que são desenvolvidos aqui. Então, para nós isso é muito bom, nos dá muita alegria. Uma outra coisa que eu não tenho como toda vez não deixar registrado aqui é a gratidão pelo fato de vocês estarem compartilhando, envolvendo outras pessoas, indicando outras pessoas para fazerem parte do nosso momento de reflexão. Isso é muito legal, fico muito feliz, porque é um dos objetivos, né? Quanto mais pessoas nós conseguimos alcançar através dessas reflexões, melhor. Até porque nós estamos vivendo um momento, de certa forma, complicado no planeta, não necessariamente em função apenas da pandemia, do coronavírus, mas a gente sabe que o planeta ele está num processo de transição, nós vamos até falar isso um pouco aqui hoje. E momentos como esse, eles são extremamente necessários, na minha maneira de entender. É um momento que a gente para, a gente faz uma pausa para podermos tentar
sair um pouco daquele torvelinho da nossa vida material e darmos uma opção, nos doarmos para algo mais transcendente, algo que esteja além das sensações puras e simples físicas. Então esse momento, como eu sempre falo, é um momento em que nós nos doamos inteiramente para podermos, dentro do possível, nos dedicarmos totalmente para, enfim, para o mesmo, né? Então, eu convido todos a perceberem-se no ambiente onde vocês se encontram. Comecem a fechar seus olhos e vamos começar a entrar em contato, entrar numa sintonia bem íntima com as vibrações que já estão aí presentes. Fechem seus olhos, tentem se voltarem totalmente para esse momento. De olhos fechados, vocês tentem se ver como se encontram. Estão sentados, estão deitados. Prestem atenção única e exclusivamente nesse aspecto. E como eu gosto sempre de solicitar, vocês façam 3 movimentos respiratórios bem profundos e lentos. E tentem prestar atenção no ar que entra pelo nariz e depois o ar que sai, conseguindo estabelecer uma sintonia muito íntima com as energias que já estão presentes aí no ambiente de vocês. Sabemos que é uma corrente poderosa que toma conta de todo esse projeto. Nós estamos unidos por essa corrente poderosa e, sem dúvida nenhuma, todos nós nos beneficiamos mutuamente. Vamos abrindo vagarosamente os nossos olhos. Muito bom. Então vamos iniciar a abordagem do nosso tema da noite. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa, maravilha. O tema, o assunto que eu vou tratar hoje com vocês é um assunto muito bacana, é um assunto que com certeza toca o coração de todos e que eu chamei de a criança e a esperança de um futuro melhor. É quase que impossível alguém que não se sensibilize diante de uma criança, diante da ternura, diante da alegria, da beleza que uma criança pode proporcionar, né? Então eu trabalho há mais de 30 anos no magistério e na imensa maioria do tempo que eu trabalhei, eu lecionei para adolescentes e jovens e alguns adultos também. Depois dos Jogos Rio 2016, quando eu voltei da licença para trabalhar no processo final
de aposentadoria do magistério daqui do município do Rio de Janeiro, eu tive a bênção, a graça de trabalhar com turminhas de primeiro e segundo ano, os bem pequenininhos. E eu, a princípio, confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque eles são muito pequenos, né? São agitados, e eu já não sou tão garoto, né? Mas, olha, eu agradeci tanto a Deus por Ele ter me proporcionado essa graça, essa bênção, porque realmente é algo assim indescritível, né? É indescritível no sentido do que eles fazem a gente sentir, né? E com todo o respeito às demais disciplinas, mas a educação física exerce assim um fascínio nos nossos pequenos, né? E era uma coisa impressionante, porque quando a gente chegava quando chego, né? A gente está ainda aí em função do estado atual de isolamento, a gente está sem poder ir na escola, mas quando a gente chega na porta da sala para pegar a turminha para ir para a quadra ou para o local onde nós vamos desenvolver as atividades, a receptividade, a recepção era algo de emocionar, né? Então a alegria, o carinho, né, com que eles vinham, abraçavam, tinham que tomar até cuidado, até por eles me derrubar. Algumas vezes eles se abraçavam na nossa perna, aquela coisa, né? Então eu percebi que eu lamentei, vou dizer assim, não poder ter trabalhado mais anos, né, com essa faixa etária, né? Porque é algo absolutamente maravilhoso. E o mais interessante, eu percebi é que eles são muito mais receptivos às manifestações de carinho, de atenção, de amor, né, do que talvez os mais velhos. Então, sem dúvida, né, eu via nos meus alunos, eles me inspiraram muito sempre, todos os meus alunos. Tem muitos deles que participam aqui da transmissão, do projeto. Então eu fico sempre muito feliz quando recebo o carinho deles, quando eles me dão um retorno, relembrando a época que foram meus alunos, né? Mas não há dúvida que em relação aos pequenos, a nossa responsabilidade ela é muito grande, né? Seja o âmbito que for. Sejamos professores, mas sejamos pais, sejamos avós, tios, vizinhos, governantes. Ou seja, em qualquer situação onde nós estejamos de frente para uma criança ou um grupo de crianças, né, a nossa responsabilidade é muito grande. Então eu vejo às vezes, por exemplo, grandes ídolos, especialmente da área do desporto, né, que às vezes têm atitudes que não primam pelo bom senso, muitas vezes, e eles se esquecem do quantitativo imenso de pequenos fãs que se espelham nas atitudes deles e muitas vezes imitam na sua vida de relação natural. Então, como eu estava falando, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Existem situações muito peculiares em que a nossa presença ela é fundamental para aquela criança. Então, como eu sempre falo, se nós pudéssemos, na maior parte do tempo, nós pudéssemos olhar aquela criança como um investimento que nós estamos fazendo para o futuro, isso seria extremamente interessante e eu diria até imperativo, né? Porque aquela criança é a nossa esperança, como nós vamos ver daqui a pouco no texto do Pastorino, é a nossa esperança no futuro melhor. Então é aquela sementezinha que nós estamos cuidando com todo carinho, com todo cuidado, e
que vai gerar frutos, né, no futuro. Então, que frutos nós vamos absorver desses futuros adultos, né? E não é muito bom quando, depois de todo um processo de educação, seja ele na área que for, nós conseguimos perceber que valeu a pena todo aquele esforço que nós realizamos ao ver aqueles hoje adultos que receberam uma parcela de contribuição nossa no passado enquanto crianças, hoje homens de bem, homens sérios, homens de valor, né? Ou seja, a gente não deixa de ficar orgulhoso, feliz de perceber a nossa marca registrada naquele adulto de bem que, enfim, dos dias de hoje, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Então a gente sabe que, infelizmente, muitas crianças não recebem aquilo que deveriam, que mereceriam, em função de situações variadas. Mas, de qualquer forma, nós precisamos olhá-los como o nosso futuro. E o Torres Pastorino, na página que eu escolhi, porque na semana passada nós tivemos alguns eventos até tristes relacionados à criança, mas não foi esse evento triste que aconteceu na semana passada que me estimulou a falar sobre esse tema. O que me estimulou a falar sobre esse tema foi a filha daquele cidadão americano que foi assassinado e que gerou uma comoção mundial, a postura daquela criança em relação ao evento em si e ao pai. Então falei, poxa, olha aí, que coisa linda, né? Que espírito é esse que em tão tenra idade já demonstra uma maturidade como essa, né? Então, também vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos ler aqui a mensagem 105 do Carlos Torres Pastorino, aqui do livro Minutos de Sabedoria. Então ele fala o seguinte: todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vêm trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Mais uma página sensacional do nosso Torres Pastorino. E eu já separei, né, dentro do texto, eu fui aqui para baixo, o segundo parágrafo, quando ele fala que a criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. Né? É claro que o processo educativo, a educação de uma criança não é fácil. Nós sabemos que está longe de ser simples, especialmente quando nós não temos subsídios suficientes para poder exercer esse processo educativo da maneira que seria ideal para aquela criança, né? E não há dúvida que, em função disso, nós vamos imprimir naquela criança a nossa perspectiva de vida, a nossa visão de vida, né? Então, especialmente do 0 aos 7 anos, nas duas primeiras etapas da infância, né, é o momento em que a criança está mais maleável, mais suscetível a receber as informações que muitas vezes vão moldar o seu caráter,
né? Então, vejam então a importância do que a gente fala, do que nós, da maneira como nós nos dirigimos, da maneira como nós nos comportamos diante das crianças, né? E eu estava até lendo, pesquisando para fazer esse nosso encontro, um número imenso de distúrbios psicoemocionais que tiveram a sua origem exatamente em algum trauma nessas duas primeiras fases da infância, dos 0 aos 7 anos, né? Então, naturalmente advindos de atitudes, especialmente de pais, que geraram naqueles indivíduos hoje adultos grandes traumas, grandes conflitos. Então, não há dúvida, como eu estou falando, né, que esse processo educativo ele é muito difícil, né? Mas se nós tivermos essa visão de que tudo que eu estou fazendo hoje, agora, para aquela criança, isso de alguma forma vai se refletir lá na frente. E se eu já estou, de alguma maneira, buscando o despertar da minha consciência, se eu já estou conseguindo observar que eu quero um mundo diferente desse que muitas vezes eu escolhi viver, então esse meu esforço, ele deve ser sim, ele deve ser implantado naquele pequeno que está de alguma forma sob a minha guarda, seja ele meu filho, seja ele meu neto, seja ele meu aluno, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, seja dentro do âmbito que for. Então, a importância de nós vivermos os conceitos que nós já entendemos que são os conceitos ideais para aquela sociedade que nós entendemos igualmente ideal. Conceitos de ética, de respeito, conceito de cidadania. Isso nós podemos, desde que eles são muito pequenos, nós podemos fazer com que eles assimilem essa proposta vinda de nós. Então, no segundo momento que eu registrei aqui do texto do Pastorino, ele fala o seguinte: é a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vêm trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Então, o que eu deixei anotado aqui, eu achei bem interessante quando ele fala, né, temos que ter a certeza de que a Terra está sempre se renovando, né? Ou seja, é um processo de reconstrução pelo qual nós já estamos passando. Apesar de muita gente ainda não conseguir perceber isso. Mas esse processo de transição pelo qual o planeta está passando, ele já começou há algum tempo, né? E como ele fala aqui, a chegada desses novos habitantes, novos espíritos, que estão reencarnando, que estão retornando, cada um com a sua missão, com a sua particularidade, esses espíritos vêm para dar continuidade ao seu processo evolutivo, e muitos deles, num livro que eu li recentemente, chamado Transição Planetária, é um livro psicografado de um médium que eu entendo como muito sério, chamado Divaldo Pereira Franco, e o espírito que escreve através dele, Manuel Filomeno de Miranda, ele traz para nós uma perspectiva do que está acontecendo com o nosso planeta, esse processo de transição pelo qual o planeta está passando. É um processo doloroso, até porque nós ainda temos uma psicosfera muito densa no nosso planeta, em função das escolhas que, infelizmente, muitos indivíduos ainda fazem
que são escolhas absolutamente opostas ao bem, ao amor, à paz, à harmonia. Então esse processo ele está em curso e está naturalmente acontecendo de forma não tão tranquila. Mas Deus, na sua misericórdia, não ia deixar que nós estivéssemos abandonados nesse momento. Então, para ajudar na realização desse processo, são vários espíritos que estão reencarnando, espíritos de alta hierarquia, de uma capacidade de compreensão, de uma capacidade de viver o amor muito mais alta do que a imensa maioria, a média daqueles que habitam hoje o planeta. Então são espíritos que estão vindo, estão nascendo estrategicamente em vários pontos do planeta e que serão futuros adultos com espírito de ética, como eu falei, espírito de amor, de respeito, coisa que está muito além, muito acima, como eu falei, da média da humanidade atual. Então, se a gente começar a perceber quantas crianças a gente vê hoje em dia com a facilidade de postagem de vídeos aí pela internet, quantas crianças de 2, 3, 4 anos com tiradas assim impressionantes, com percepções que chega a assustar muitos de nós. Mas são espíritos, como eu falei, que chegam, claro que chegam outros, né, que vêm para cá para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo, que ainda estão num padrão não tão alto de evolução, né? Mas existem esses espíritos que se propuseram a vir para cá para ajudar no desenvolvimento do processo de adiantamento da condição moral do nosso planeta. Então é um livro que quem quiser vale a pena ler, Transição Planetária, né? E isso por si só deve nos dar aquela esperança em dias melhores, né? Como ele fala aqui, todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus que jamais abandona seus filhos. Então, sempre que nós olharmos para uma criança, que nós tenhamos entre outros sentimentos, também o sentimento de gratidão a Deus, que é a aposta dos planos superiores para que o nosso planeta, a nossa vida, ela efetivamente se transforme e para melhor. É claro que a função de todos aqueles que vão receber esses espíritos é fundamental. Então tem algumas amigas que estão esperando o bebê, que é o caso da Alice Campeão, da minha ex-aluna Evelyn, né? Tem a Aline, amiga querida lá dos Estados Unidos também. Enfim, vocês que estão com os bebês de vocês no ventre, já comecem a conversar com eles. Falem que eles são muito amados. Falem que vocês estão esperando eles com todo amor, com todo carinho. E que vocês vão fazer tudo que tiver ao alcance de vocês para transformá-los, para ajudá-los a realizar a missão para a qual eles vêm aqui para essa nova etapa da sua existência espiritual, a fim de que eles possam efetivamente contribuir para a mudança, para a reconstrução desse novo mundo que nós temos certeza que vai chegar. Tá bom, gente? Então, a presença dessas crianças, como nós temos outros pequenos, né? Como é o caso da Mariana, minha amiga que trabalhou comigo lá no comitê, Verônica, com o Miguel pequenininho, enfim, tantos, né? Tantos que a gente sabe que estão no momento tendo contato direto com esses pequenos. Vamos nos lembrar disso. Eles são um recado puro e simples, cristalino, de que
dias melhores virão. É o recado de Deus para nós. Entendemos que essas crianças, elas chegam com esse propósito, né? E que nós todos que tenhamos contato direto ou indireto com eles, possamos fazer a nossa parte para dar condição a esses irmãos se desenvolverem da maneira mais adequada e impactarem positivamente nesse nosso planeta. A gente precisa ter essa consciência, pessoal. Não nos deixemos abalar, tenhamos confiança em dias melhores, porque assim será. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso, tá bom? Eu gostaria de fazer, boa noite, Zé Ricardo. Não sei porquê, mas não está aparecendo hoje aqui, não está aparecendo o pessoal que está entrando, mas tudo bem. Espero que a mensagem esteja sendo alcançada por vocês. Espero que não tenha nenhum problema em relação à nossa transmissão. Tá bom, gente? Então, eu gostaria de fazer nessa harmonização final, eu pensei numa harmonização me lembrando dos meus tempos, das minhas crianças, das minhas crianças lá da escola, né, que eu trabalho, né? Então eu vou tentar nessa harmonização fazer com que vocês de alguma maneira experimentem essa energia, que é uma energia poderosa. A energia que vem das crianças é uma coisa linda, é poderosa pela beleza, né? pela inocência, pela pureza, né? Apesar de sabermos que aquela criança é um espírito milenar, né? Que nos chega com essa forma terna, né? Bonitinha, justamente para que nós tenhamos a vontade de dar para eles tudo aquilo que eles merecem, né? Porque, infelizmente, nós não sabemos, né, quem são aqueles espíritos que estão reencarnando ali, né? Graças a Deus não sabemos, porque eles estão junto a nós e devem receber de nós tudo aquilo que eles merecem e que nós devemos lhes dar. Então vamos fazer a nossa harmonização. Eu pensei, como eu falei, numa prática que eu espero que vocês gostem. Então vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos. E vamos, claro, a partir do momento que estamos com os nossos olhos fechados, vamos nos imaginar completamente envolvidos pela energia que está aí no ambiente de vocês. Essas energias, elas são produzidas pelos seus amigos espirituais. Vocês são merecedores dessa energia. E mantenham os olhos fechados. E agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Imaginem-se rodeados de crianças. Imaginem-se rodeados de crianças. E tentem olhar para cada uma delas. Vocês podem escolher quantas vocês quiserem. 10, 20, 40, 50, 3, 4, isso é com vocês. Vocês podem olhar e ver crianças que vocês conhecem. Vocês podem olhar nos olhos de cada uma delas e talvez não necessariamente conhecê-las, mas imaginem ela envolvendo todos vocês. Pode ser um neto, pode ser um irmãozinho, um filho. Imaginem-se eles muito próximos de vocês. E é uma coisa tão impressionante que vocês vão perceber a energia que sai, que parte dessas crianças na direção de vocês. Os envolve totalmente. E é uma energia absolutamente maravilhosa. Eles estão sorrindo para vocês,
numa atitude de gratidão. Eles estão agradecendo, apesar de nós estarmos absorvendo a energia que vem deles. Eles estão ali agradecendo por tudo que nós fazemos por eles. Agradecidos eles são pela oportunidade de estarem aqui. E nesse momento, nessa harmonização, a gente aproveita o momento exatamente para abraçá-los e deixar que eles nos abracem. Sintam-se abraçados por esses pequenos, porque eles são muito lindos. Eles querem muito o nosso amor. Eles querem muito o nosso direcionamento. Eles querem muito receber do mundo tudo aquilo que vai lhes dar a condição ideal para se transformarem em um futuro adulto que vai impactar positivamente no nosso planeta. Abracem-nos. Sintam a presença deles. É algo muito lindo, meus amigos. Eles não querem deixar vocês irem embora, mas eles vão se despedir. Vocês também vão se despedir deles, vão agradecer por essa troca maravilhosa de energia e vão desejar para eles tudo o que há de melhor. E nós ficamos aqui felizes pela oportunidade desse encontro maravilhoso. Retornemos devagarzinho para o ambiente onde nós estamos. Vamos respirar profundamente, como ainda estivéssemos em contato com aquelas energias maravilhosas. E vamos abrindo os nossos olhos, bem devagar. Muito bom. Estou vendo meu querido Jorge Miranda presente. Pelo jeito o netinho deu uma folga hoje, né, Miranda? Vamos beber a nossa água? Meu amigo Miranda, que nem sempre pode estar aqui com a gente na nossa reflexão, porque o neto chega na hora e só dorme com ele. Meu amigo Miranda, que inveja que eu tenho de você. O meu povo não quer saber de me dar neto. Eu espero pacientemente, mas tô doido para ser avô. Mas, gente, um prazer mais uma vez ter vocês aqui. Como eu sempre falo, por favor, deixe o registro de vocês aí, aquela palavra de carinho, aquela, enfim, qualquer tipo de registro, boa noite, um beijo, um abraço, qualquer coisa. Eu adoro ler depois, eu fico muito feliz quando eu percebo que vocês estão nessa sintonia junto a mim, junto ao projeto, né? Isso para mim me dá muito gás, é o meu combustível, tá bom? E eu desejo para que todos tenham uma semana muito tranquila, muito serena. Aqueles que estão passando por algumas dificuldades, especialmente problemas de saúde, que sejam decorrentes do coronavírus ou não, que todos estejam serenos, estabeleçam essa sintonia com os nossos enviados, nossos amigos espirituais, serenidade que vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Quero mais uma vez agradecer pela quantidade de compartilhamentos, de convites que vocês fazem. Eu fico extremamente feliz, tá? Pela ajuda que vocês estão dando a esse nosso projeto.
Tá bom, gente? Então, um beijo no coração de todos vocês. Tenham uma ótima semana e na próxima segunda estamos aqui mais uma vez. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos.